Então, damos a palavra ao Figos Papadimitriou, professor conselheiro da Universidade Aberta de Grécia. Obrigado. Então, eu sou grego, venho da Grécia e não pratiquei português durante os últimos 15 anos, porém vou continuar em grego. Sim? Não? Sim. Começo com a palavra mapas. Se eu tivesse a oportunidade a chamar uma pessoa na Grécia mapas, provavelmente seria o fim da minha vida. Porque mapas em grego significa um grande estúpido que também tem uma cara estúpida. Mas vou continuar em grego e em português. Estamos aqui por um simpósio para como beber, simpósio, uma palavra grega. Mapa não é uma palavra grega. História, que é o conhecimento, e cartografia. O cartis, mapa, e grafi, escritura. Também temos uma palavra que todos conhecemos como a tecnologia, técnica, logos, arte e palavra, e outras palavras que entram nesta apresentação, como as neogeografias, que são as novas geografias, ou podíamos dizer outro tipo de escrever sobre a Terra, e anotopia no inglês e topos grego lugar. Vamos a ver essas palavras. Começamos com as neogeografias. Isso surgiram a partir da interação entre os sistemas de informação geográfica, o GPS e a internet. Permitem fazer upload e download de informações, opiniões, visões, fotografias instantâneas, recomendações em mapas oficiais ou não oficiais, informais. Nos trazem criações visuais fascinantes, chamadas em inglês mashups, que têm combinações de imagens, de textos, de sons, de vídeos, de símbolos em mapas. Assim, as neogeografias permitem aos usuários, qualquer pessoa pode ser um usuário neogeógrafo, permitem enviar fotos e fazer geotagging. Isso é associar-se coordenadas a essas fotografias, ou a vídeos, ou outros documentos visuais, e são criadas mesmo por cartógrafos não profissionais, abrindo assim uma nova era em cartografia e em geografia também. Aqui vemos um website básico da neogeografia, que permite aos usuários colocar-se no espaço geográfico, no mapa, e vamos a ver mais exemplos mais tarde. A base tecnológica, temos que dizer poucas palavras sobre a base tecnológica das neogeografias. Como dizemos, são os sistemas de informação geográfica, o GPS, mas também a incipiente web semântica. As linguagens ontológicas que pertencem a esta web semântica, como a OOL, e os mecanismos de inferência, como o Resource Description Framework, em relação a um quadro geral semântico como a XML. Assim temos algumas novas linguagens semânticas
Entre os também linguagens geográficas semânticas, como a GML, a Geography Markup Language. Outras destas linguagens são a APIs, Application Programming Interfaces, os WFS, Web Feature Services, e WMS, Web Map Services, que permitem fazer todo isso, processamento de dados, de imagens, em relação a cartas geográficas. Alguns outros websites que permitem fazer neogeografias são o Flickr, o Looped, o Panoramio. Já tem mais de 1 milhão de geotags, imagens e fotos. O Zoom, que fornece as coordenadas geográficas automaticamente quando uma imagem é colocada em um mapa, fazendo uso do Google Maps. É o Sharing Places e outros. Aqui vemos do Platial, dos websites neogeográficos, e aqui do Panoramio, a Lagoa de Freitas, do Rio de Janeiro, colocada no mapa do Google Earth pelo usuário que é possível colocar pelo seu e-mail. Assim emerge uma nova classe de mapas culturais que são diferentes dos mapas culturais que já conhecemos, os mapas que mostram os postos de sítios culturais como teatros, cines, museus. São uma nova geração de mapas culturais que podem envolver artes visuais, como o uso de sistemas de informação geográfica ou sem o uso de sistemas de informação geográfica. Podem ser construtivos, como conceitos, ou deconstrutivos, de ideias. Podem ser úteis na manipulação da opinião pública, na publicidade e na cartografia histórica também. E a cartografia, temos que lembrar-nos que foi sempre uma ciência, mas às vezes também uma arte. Vemos a terra, roupas com mapas, a roupa à esquerda foi construída com a ajuda de um sistema de informação geográfica, sacolas. Também no ciberespaço não sempre temos problemas de presença de uma pessoa no ciberespaço e também no espaço geográfico, mas temos temas teóricos que emergem da absência de uma pessoa do ciberespaço. Quem são esses absentes? Na cartografia histórica, lembramos que, às vezes, temos o sentido de maravilhoso, de idílico, de edêmico. Esses sentidos emergem de muitos mapas velhos. Os cartógrafos dos séculos passados, às vezes, têm mapeado aproximadamente certas regiões pouco conhecidas. A minha teoria da Notopia, que foi proposta para mim 4 anos atrás, relaciona a geografia com os ciberespaços desconhecidos, que a Notopia é as áreas indefinidas e não mapeadas do ciberespaço. E temos relações entre esses
essas áreas não mapeadas do ciberespaço, relações entre eles e o espaço geográfico. Um exemplo é as black holes. É uma terminologia da internet, black holes, que é as áreas da internet que não conhecemos quem é o usuário instantaneamente. A Notopia é usada por hackers hacktivistas, pessoas envolvidas no roubo de dados de indústrias, empresas e autoridades do Estado, também map hackers, pessoas que fazem alterações ou mudanças em mapas, ciberguerreiros, têm os seus refúgios dispersos por várias localizações geográficas em todo o mundo. E assim é muito difícil colocá-los. Aqui é uma mapa colocando hackers no mundo. Conclusão. Assim, porém, então, temos uma nova próxima geração de sistemas de informação geográfica. A neogeografia está relacionada à web semântica e aos serviços baseados em geolocalização, que virão a ser a próxima grande coisa no domínio das tecnologias. Lembramos que a empresa Nokia investiu mais de 8 bilhões de dólares para comprar Navteq, uma empresa que coleta dados cartográficos provenientes de todo o mundo. Enquanto os neogeógrafos, os usuários, como os usuários que hemos visto que usam o Panorama, no caso do Rio de Janeiro, estão mapeando o entorno e o mundo que eles rodeiam, os Notopians estão desmapeando, porque não querem estar localizados. A próxima geração dos sistemas de informação geográfica, então, trará uma grande diversidade de mapas e de produtos para fazê-los, e, por isso, alguns pesquisadores perguntam se o fim dos sistemas de informação geográfica tradicionais está aproximando. Porque lembramos-nos que é muito fácil fazer neogeografias. A cartografia não será como era no século anterior. Será muito rica em conceitos e ideias, mas também estará pronta a incorporar uma grande variedade de informações aos mapas. E no início deste século também, as neogeografias e os sistemas de informação geográfica podem conduzir a uma redescoberta do nosso mundo. E nesse contexto, a geografia histórica será útil na interpretação cultural e na explicação dessa redescoberta do nosso planeta. No futuro, seria útil lembrar-nos Paulo Virilio, no seu Ville Panique, que escreveu que cada cidadão é um urbanista que ignora que ele está. E no futuro, temos mais mapas, mais cores, mais cultura. Para saber mais, aqui são as minhas publicações nas revistas internacionais, para referência, e espero todos os atendantes na minha apresentação na Grécia. Obrigado.